ranking. E eu lembro que, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos a cidade de Singapura, em terceiro tem Zurique, e aqui no Brasil. E existem questões de planejamento urbano que impactam diretamente no trânsito, a gente sabe disso. Em que medida o senhor acha que o planejamento urbano bem feito, ele contribui para um trânsito fluido? Com certeza. O planejamento urbano, ele envolve uma série de questões, né? Uma delas é você tentar mitigar ao máximo essas concentrações nos corredores, né? Você distribuir as atividades de maneira, por exemplo, principalmente, o maior motivo das pessoas viajarem na região urbana é o motivo de trabalho, né? Então, se você consegue distribuir os postos de trabalho, não concentrar, você tem possibilidade, sim, de você também mitigar, né, esse movimento pendular que é o terror dos planejadores, né? Essa questão por exemplo, de manhã, sentido bairro-centro, né? E à noite, centro-bairro, né? E concentrado só no mesmo horário, isso é terrível, porque você tem que planejar uma frota capaz de atender essa demanda, e isso aí acaba, nos intervalos, ficando com a frota ociosa, né? No caso do transporte público, isso é custo jogado no sistema, né? E, enfim, então, essa questão, tem um termo que os arquitetos urbanistas usam muito hoje, que chama centralidades. Na verdade, é o que é os subcentros antigos, que existiam alguns intuitivos, né? Precisamos pegar aqui, por exemplo, Venda Nova, é um subcentro, né? Muita gente já não vê o centro que consegue atender suas necessidades lá. Então, o planejamento urbano é mais ou menos isso, é você conseguir distribuir, né, de forma mais equitativa, né, as atividades para que a cidade não precise muito desses adensamentos, principalmente esse movimento pendular. De qualquer forma, também isso implica que você precisa melhorar a infraestrutura, não só de transporte, mas a infraestrutura viária como um todo, né? Então, esse é outro problema, porque a questão do uso e ocupação do solo, né, que acontece ainda de uma forma, às vezes, não conectada com a realidade. Vou dar um exemplo aqui também de vocês, de coisas que a gente vê no dia a dia. Nós temos aqui uma revendedora de veículos ali na Catalão, né, que permitiram que ela ficasse no nível bem acima, né, da caixa da via, né? Então, ela está lá no topo do morro, tá? Só que quando ela foi instalada lá, para a visibilidade é bonito, né, a vista é muito bonita e tal, mas esqueceram que esses veículos têm que chegar lá, né? E as carretas não conseguem subir, vencer aquela rampa. Então, o que acontece? A carreta fica descarregando no leito da via, na margem da via, atrapalhando o tráfego. Então, é muito comum você falar e ver... Então, ou seja, quem deu o licenciamento, devia, peraí, gente, vocês vão botar aí, como é que os carros vão chegar aí? Tem elevador? Como é que vai ser? Né? Então, foi criado um problema que é falta de planejamento, né? Então, a gente vê muito isso, né? De repente, põe um supermercado no lugar que não deveria ser, ou um banco, e acaba atrapalhando, né, a circulação como um todo. Ainda existe isso, né? Infelizmente, os órgãos da mesma administração às vezes não se comunicam direito, entendeu? E geram esses problemas, né? Então, essa questão do planejamento urbano é mais nesse sentido, de você realmente entender como é que é a dinâmica da localidade, da cidade, e tentar já se antecipar a esse tipo de problema. Então, basicamente é isso. A gente sabe que na maioria dos casos a gente tem cidades planejadas, como a gente acaba conversando sobre Brasília, Belo Horizonte, que tiveram seus problemas, mas a maioria das cidades nenhum planejamento tem, né? Elas surgem espontaneamente. É isso que eu estou falando, esse uso e ocupação do solo não é respeitado, fica a cargo do mercado imobiliário, né? E obviamente que o mercado imobiliário, a tendência é tirar o máximo de proveito daquele espaço de pedaço de terra que tem, né? E se não houver uma gestão firme, acaba acontecendo isso, né? Essas questões que a gente vê, né? De loteamento irregular, né? Principalmente invasão, toda hora a gente vê. Aqui mesmo, no Anel, surgiu de repente do nada ali, uma favela na margem direita de quem vem. E aí, aí pergunta, poxa, mas por que o poder público não age? Aí a prefeitura diz, não, mas aquilo é área federal, não. O governo federal está lá preocupado com os problemas dele, não está preocupado aqui, né? Ou seja, a prefeitura devia coibir esse tipo de coisa, que depois, se quiser expandir
aquela área já não tem mais que estar ali, cheio de famílias, ocupando, né? Então, são coisas que vão acontecendo dia a dia, né? Enquanto a gente está falando aqui, está subindo o prédio aí, e muitos irregulares, com certeza. Bom, além da parte, né, desse planejamento, você acredita que há outros fatores que podem contribuir para a saúde do trânsito de uma cidade? Sim, sim. Como eu já falei no início, é respeitar as faixas de demanda, né, dos modos, né? Então, o que isso prevê? A gente precisa estabelecer uma matriz equilibrada, né? Tanto nas pontas para os transportes de baixa capacidade, mas que com a capilaridade pode mitigar o uso de outros veículos privados que a gente vê aí, por exemplo, que um veículo privado tem baixa densidade, normalmente a ocupação é 1,3, os estudos mostram, né? E o que é ruim se você usa basicamente o veículo privado, né? Para o indivíduo é a facilidade de ele ir e vir para todo lugar, né? Mas no conjunto da sociedade, esse veículo está ocupando um espaço, né, na via, né? Depois o espaço no estacionamento, né? E com a baixa capacidade. Se a gente tem um transporte público, isso é bem visto nas cidades que têm uma estrutura de transporte melhor, a mobilidade fica muito mais fluida, né? E você consegue ir praticamente a qualquer parte da cidade, bem rápida, né? E com uma qualidade muito boa de transporte, sem congestionamento e tal. Eu estive em Berlim recentemente, e lá estava testando, a gente volta até com um pouco de depressão, porque eu pegava o VLT na porta do hotel e eu estava hospedado em Berlim Oriental, que era a parte mais atrasada, vamos dizer assim, de Berlim, né? Que era a parte comunista. Então, eu fiquei hospedado lá, tinha um VLT que eu pegava na porta do hotel, eu ia até uma estação de metrô de superfície, com a mesma tarifa, e dessa estação eu ia até a outra, na Alexanderplatz, que eu pegava o metrô enterrado e atravessava Berlim para o evento que eu estava participando, numa feira. E isso, coisa assim, no horário de manhã, que seria o horário de pico, eu fazia isso em 25, 30 minutos. Vai fazer isso aqui em Belo Horizonte, né? Certamente, lá da universidade até aqui, eu levaria normalmente de carro 1 hora, por aí, né? Então, você vê, são perdas que a gente tem porque a matriz não está bem adequada, né? Então, uma cidade como Belo Horizonte, outro dia nós estávamos discutindo no fórum de debates, que aqui são fundos de vale com montanhas, né? Mas ninguém nunca quis implantar, por exemplo, plano inclinado ou teleférico, enfim. São soluções que tem no mundo inteiro, né? O plano inclinado é assim, você vai apoiado na via, né? São veículos menores, mas que você pode botar uma frequência e, enfim, atender bem a população sem precisar a população pegar qualquer outro tipo de veículo motorizado para chegar ao centro da cidade, ou, enfim, onde estão as atividades. Ao mesmo tempo, os veículos de alta capacidade, né? Quer dizer, até hoje fala em metrô, mas não sai do papel, né? Então, os dirigentes não se comprometem, né? Ao contrário, tem muitos que trabalham contra. Vem essa história, porque é caro. Eu falo assim, sim, já tem vários estudos apontando, inclusive São Paulo, qual é o custo social de você usar uma matriz equivocada, como essa, baseada só nos modos rodoviários, né? O custo é muito alto, né? Eu até cito lá para meus alunos algo que vocês talvez nem tenham percebido. Antigamente, quando nós íamos comprar esses eletrodomésticos da linha branca, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, você comprava e dizia assim, eu te entrego amanhã às 10 horas, por exemplo, né? Hoje, eles sequer dizem o dia da semana. Porque não sabe que a mobilidade está tão restrita que eles falam o seguinte, então, a hora que a gente conseguir viabilizar a entrega, a gente telefona antes, avisa. É assim que funciona, entendeu? Ou seja, as próprias empresas que trabalham e precisam da mobilidade têm dificuldade nessa relação, isso acaba gerando custo, porque não consegue realizar suas tarefas do dia, que fica acumulada para outra, né? Então, na logística hoje, tem pessoas que estudam isso, né, de maneira a mitigar o que deixou de ser feito. Enfim, essa é a nossa realidade, né? Faz muito sentido. Mais alguma coisa? Não, acho que é só. Muito obrigada, Elis, pela sua presença. Ok, obrigado. Muito grata pela Estamos sua à disposição para qualquer outra discussão a respeito. Obrigado. E vocês continuem com a gente na nossa revista online. Até a próxima. Ok?
Não pode digitar. Como é que vocês chegaram ao meu nome? Quem foi? A gente ligou lá na assessoria de comunicação da UFMG. Ah, tá.